Beleza, vamos lá agora. Deixa eu voltar aqui para a lousa. Assim, um outro problema que esse é muito possível que ela coloque na final. Se ela colocou essa da interseção, esse ela vai colocar na final. Acho que é um problema clássico e que a solução é muito parecida com essa. Mostre que a união de subespaços é subespaço se e só se um está contido no outro e o outro está contido no 1. Entendeu? Então eu vou escrever isso aqui melhor para tu entender aqui o que é que eu quero dizer. Ó. Deixa eu só salvar aqui para a gente não perder. Para poder gerar o PDF e te mandar depois. Ah, tá. Não, tá dando para entender. Tá, né? Então, a soma dos dois só vai ser um subespaço. A união. A soma. Aqui assim, soma nem sempre. Aqui existe soma, né? Mas eu digo a união. Ah, sim. Uhum. A união. Só que não está falando de conjunto, então, né? Exatamente. Então você tem aqui, no caso, você tem V espaço vetorial. O enunciado seria mais ou menos assim, ó. V espaço vetorial. U e W. Subespaços de V. A interseção não. A interseção sempre é subespaço. Mas a união a gente precisa dessa outra condição. A condição necessária e suficiente para que a união seja um subespaço. A união de subespaço, né? A interseção de subespaço, a gente acabou de ver aqui que a interseção sempre é subespaço. Mas a união não. Certo? Então, U e W subespaços de V. Então, U união com W é subespaço se somente se U está contido em V ou o V, U está contido em W ou W contido em V. Exatamente, ou um está contido no outro ou o outro está contido no 1. Você só vai ter essa condição para que essa união seja. Isso aqui é fato. Eu tenho, se fosse para dar um chute, eu chutaria numa questão dessa, caindo na final. No estilo segunda, terceira questão aí. Certo? Tranquilamente, pode ter certeza. Prove que a união de subespaço é um subespaço e somente se um está contido no outro ou o outro está contido no 1. Então como é que a gente prova isso, né? Bem, tem um sentido que é trivial. Certo? Tem um sentido que é trivial, que é a volta. A volta é trivial. Por que é trivial a volta? Ó. Por que a volta é trivial? Deixa eu fazer essa demonstração de preto pra gente mostrar muitas cores para dar um destaque, né? A volta é trivial. Então por que a volta é trivial? Vamos lá. Na volta qual é a hipótese? U está contido em W, W está contido em U, né? Então é só você olhar o seguinte, ó. Se U está contido em W, quem é que é U união com W? Bem, se um conjunto está contido no outro, a união entre eles dois é quem? O maior. Quem é o maior? É o W. O W. Certo? Então só você lembrar, diagrama de Venn. Se um conjunto, você tem aqui o W, você tem aqui o U. Se o U está contido em W, quem é que é a união deles dois? É o maior, que é o W. Só que por hipótese, por hipótese, o W é o quê? Por hipótese, W é subespaço. É um subespaço. Isso implica que U união W é subespaço. Da mesma forma, você olha aqui, ó. Se W contido em U, também é a mesma coisa. Então, U união W, U união W é o maior, que é o U nesse caso, né? Como U é subespaço,
Isso implica que o união W é subespaço. Então esse sentido é trivial, certo? Você vai precisar mesmo se concentrar no outro sentido, ok? Nesse sentido, na ida, né? Na ida é aquela coisa que o união W é subespaço, beleza? O união W é subespaço, ok? Dá só um minutinho aí, só para resolver um negócio aqui. Pronto, comecei aqui a gravação de novo, vamos lá. Ó. Então é o seguinte, o lance é o seguinte, certo? Você pega, eu tenho por hipótese que a união é subespaço. Então você fala o seguinte, pega dois caras, pega A e B na união, certo? Ok? Se esses dois caras estiverem no mesmo conjunto, assim, não vai ter muita graça. Então a lógica aqui é você tentar pegar os caras em conjuntos diferentes, né? Mas a questão é a seguinte, ó. Se você toma dois caras na união, sendo U união W subespaço, se ele é um subespaço, ele é fechado para a soma. Então se AB está na união, A mais B também está na união, certo? Então ele é fechado para a soma, ok? Agora a questão é a seguinte, se um elemento está na união, sim, então como eu disse assim, não tem muita graça você pegar os dois caras no mesmo conjunto, o A e o B, porque se, por exemplo, o A está em A união, o A está em U união W, então ou o A está em U ou o A está em W, certo? Da mesma forma o B, o B mora em U união W, então o B ou mora em U ou o B mora em W. Consequentemente pode morar nos dois também, mas também não, a gente não precisa levar muito isso em consideração. O importante é você perceber que se um elemento está na união, ou ele está no primeiro ou ele está no segundo. Ou melhor, se o elemento está na união, ele está em algum dos termos dessa união, em algum dos conjuntos, né? Ou em pelo menos um dos conjuntos dessa união, certo? Então vamos fazer o seguinte, ó, sem perca de generalidade, vamos supor o seguinte, suponhamos que o A mora em U e o B more em W, certo? Isso aqui é sem perca de generalidade, porque se não for isso, é o contrário. O A mora em U e o B mora, o A mora em W e o B mora em U, certo? Só okay? Separar para poder... exatamente, mais... só para a gente poder concluir o que eu quero dizer. Porque esse é o caso mais interessante, assim. Esse é o caso mais interessante, você vai ver. Então suponhamos sem perca de generalidade que o A está em U e o B está em W, certo? Então olha só o seguinte, ó. O A mais B mora em U e o A mora em U, certo? Então a diferença entre eles dois também mora em U, porque o U é subespaço, né? Como o U é subespaço, A mais B menos A também mora em U, certo? Mas quem é que é A mais B menos A? Faz sentido. A mais B menos A é o próprio B. É o próprio B. Então B mora em U. O que foi que eu provei? Eu provei logo, qualquer que seja o B elemento de W, esse elemento também é um elemento de U. Se todo elemento de W é também um elemento de U, isso significa que o W está contido em U, certo? Então se não, agora se o A mais B não pertencer a U, se o A mais B pertencer a W,
se o A mais B pertence a W, o que é que eu vou ter? Eu tenho que o A mais B pertence a W, tenho que o B pertence a W, e eu sei que o W é subespaço. Se ele é subespaço, ele é fechado também para a diferença, né? Então, A mais B menos B também pertence a W. Mas quem é que é A mais B menos B? A mais B menos B é o próprio A. Ou seja, o A pertence a W. Logo, qualquer que seja o A elemento de U, nós temos que esse elemento também é um elemento de W. Se todo elemento de U é também um elemento de W, isso significa que o U está contido em W, né? Logo, U união W subespaço precisa garantir ou implica, né, que ou o W está contido em U ou o U está contido em W, certo? Essa questão é fatal cair lá, não tem nem o que, pode ter certeza que ela vai cair. Certeza como 2 mais 2 é 0 em Z2, pode ter certeza. Tu tá aí ainda? Tá vendo aí? Alô? Caiu? Eu caí. Acho que agora fui eu que caí, né? Ainda bem que eu tava gravando aqui. Não é não? Pois é. Tá dando certo. Agora fui eu que caí. Deixa eu voltar aqui com a lusa. Pronto. Onde foi que tu parou? Onde foi que a gente parou? Eu lembro que tu fez um comentário aqui nessa primeira parte, né? Foi, a gente parou no A mais B menos A. Foi. Pronto. Então vamos lá. Vou até reescrever... Até reescrever aqui essa outra situação, ó. Vamos ver aqui uma coisa. Quero só colocar aqui o seguinte, certo? Sem perca de generalidade, eu suponho que um está num e o outro está no outro. Então, assim, eu tenho... O importante assim, é você perceber que aqui eu tenho dois casos a levar em consideração. Se o A mais B está na união, certo? Então isso vai implicar duas coisas. Ou o A mais B mora no primeiro, ou o A mais B mora no segundo, certo? Sim. Se o A mais B morar no primeiro, o A também mora no primeiro, então o A mais B menos A também mora no primeiro, ou seja, o B mora no primeiro, mas o B é um elemento de W, como todo elemento de W é também um elemento de U, isso significa que o W está contido no U, né? Uhum. Agora, se ele não morar no primeiro, ele mora no segundo. Se ele morar no segundo, se o A mais B morar no segundo, a gente tem que lembrar que o B também mora no segundo, né? Mas o segundo é subespaço, então ele é fechado também para a diferença. Então, A mais B menos B também mora no segundo, só que A mais B menos B é justamente o primeiro. Ou seja, todo elemento de U é também um elemento de W. Isso garante que o U está contido em W, certo? Então são dois Cs. Se, eu posso até pensar, se não, né? Tem uma negativa, com certeza, se não tiver satisfeito na primeira se situação. Não for na primeira, a questão, mas a questão é a seguinte: indiferente de em qual conjunto ele esteja, o que você tem que perceber é que, de fato, ele é. Um subespaço precisa estar contido no outro, né? Para a união ser subespaço, certo? Se ele estiver no primeiro, o segundo está contido no primeiro. Se ele estiver no segundo, o primeiro está contido no segundo, certo? É isso aí que você precisa ter em mente. Que não interessa a situação, em qualquer uma das duas condições nós vamos ter que um subespaço obrigatoriamente tem que estar contido no outro. Esse é o ponto chave, né? Que é exatamente isso que eu quero que a gente quer provar. Ó, de novo, ó, que se a união de subespaço é um subespaço, então ou um está contido no outro ou o outro está contido no um, certo? Então é isso que a gente quer provar e é exatamente isso que a gente fez aqui. Beleza? Tranquilo? Podemos ir para a próxima?
enquanto tu volta aí, ou a internet colabora, eu vou colando aqui. Não, eu tô aqui, não, tô Aí aqui. tu tá aí, né? Beleza. Pronto, eu fiquei porque eu não tinha mais ouvido, pensei que eu tinha caído. Então é o seguinte, ó, o que, que você tem que olhar? Você tem o... Você tem um subconjunto do espaço das matrizes 2×2, ó. Onde as matrizes, uma matriz que pertence a U, ela sempre tem essa característica, né? Ela é uma matriz do tipo AIJ, onde o A11 é igual ao A22 e o A21 é igual ao A12, ou seja, essa matriz é uma matriz que tem essa cara, ó. Então essa matriz A é uma matriz que tem essa cara, certo? Os elementos da diagonal principal são os mesmos e os elementos da diagonal secundária são os mesmos. Então ela é uma matriz que tem essa cara, ó. AB, BA, certo? Ó, os elementos da diagonal principal são os mesmos, os elementos da diagonal secundária são os mesmos, certo? Onde o A e o B são números reais aqui. Ok? Tranquilo. Para o subconjunto W, né? Então W contido no espaço das matrizes 2×2 então uma matriz B vai pertencer a U, a W, desculpa, se ela tiver essa cara, ó. Ela usou os mesmos elementos, mas vai ficar muito feio. Então a gente faz só o seguinte, ó. Se a gente tiver aqui um B e J, for um cara do tipo, é o B11 igual a B12 e B21 igual a B22, acho que é isso, né? A11 igual a A21 e A12 igual a A22, né? É isso mesmo. Aí nesse caso ele vai ser um ABAB, né? Vai ser um... Vai ser assim, ABAB. Primeiro, ABAB, exatamente. Ela vai ser, ó, AB, né? Certo? Onde o A e o B são números reais quaisquer, né? Pronto. Então ele quer a interseção, né? Ele quer a interseção desse... Ele quer saber quem é o espaço interseção. Então você olha o seguinte. Então a interseção, então quem é que é o interseção W, né? É o conjunto das matrizes do espaço das matrizes 2×2, onde, né, cada um desses elementos coincide, ó. O A igual ao A, o B igual ao B, o B igual ao A e o A igual ao B. Então é o conjunto das matrizes 2×2 dessa forma. Tá que A é dessa forma. A, né? Onde A é um número real. Certo? Consegue ver, ó? O A é igual ao A, o B igual ao B, o B igual ao A e o A igual ao B. Certo? Esses elementos têm que ser. Sim. Então todos os elementos dessa matriz são iguais. Ou então tudo igual a B, né? Tudo igual a A ou tudo igual a B, mas aí o nome do escalar é o que menos importa. Podia chamar só de X também, faz diferença, né? Pronto, então tá aqui a interseção. No caso, a interseção sempre vai ter uma matriz 2×2 com os 4 elementos iguais. Isso, os 4 elementos iguais, isso. Certo? Agora vamos lá, ó. Agora, se A igual a AA pertence a U interseção W, o que é que nós vamos ter? Nós temos que
temos que essa matriz A se escreve como sendo para todo A, pode ser a matriz A grande se escreve como A pequeno vezes a matriz 1, 1, 1, 1, né? Para todo A real. E aí a gente acha até uma base para esse subespaço, né? Então você tem aqui que as matrizes que formam o interseção W são as matrizes do espaço gerado pela matriz 1, 1, 1, 1. São as múltiplas escalares da matriz 1, 1, 1, 1, né? E uma base para essa matriz é simplesmente a base formada, a base cujo único vetor possível é essa matriz 1, 1, 1, 1. Certo? Sim, sim. Ok? Então, esse espaço é um espaço de dimensão 1. Ó. Certo? Interessante, né? Aqui um espaço de dimensão o que? Vamos ver. Aqui eu tenho A vezes 1, 0, 0, 1 mais B vezes 0, 1, 1, 0, né? Os elementos aqui. Aqui é o seguinte, ó. Aqui seria A vezes, só para título de ilustração, A vezes 1, 1, 0, 0 mais B vezes 0, 0, 1, 1, né? Então são espaços de dimensão 2, tanto esse como esse. Mas a interseção só tem dimensão 1. Bacana. Interessante. Certo? Então é só, se você quiser argumentar por que isso aqui é base, bem, é um único vetor não nulo, o único vetor não nulo é LI, né? E como a gente viu, essa matriz gera qualquer matriz desse espaço, ó. Pela própria construção. Então você pode dizer o seguinte, ó, por que é base? Vou colocar na outra página aqui. Por que é base? Então por que é base? Primeiro, porque esse vetor sozinho é LI. Esse vetor sozinho é LI dentro do espaço das matrizes 2×2, um vetor, na verdade em qualquer espaço vetorial, seja sobre C, sobre R, um vetor não nulo sozinho ele é LI, né? E 2 porque qualquer que seja a matriz dessa interseção, você tem que pela própria construção temos pela própria construção que A é sempre um múltiplo escalar da matriz 1, 1, 1, 1, onde esse lambda é um número real, ok? Sim, sim. Então, é base com certeza. Beleza. Acho que tem mais aqui, né, mano? Tem mais 3. É. Vamos fazer essa terceira clássica aqui, certo? Essa terceira. Cara, se a gente disser que dessa prova, eu acho que a terceira foi a única que eu não entreguei. Foi mesmo? Mas tu tirou quanto nessa prova, mano? Porque eu tirei 3. Foi. Mas assim, mas clareou aqui a mente com essas. Não, com certeza. Agora eu tô... Porque assim, ela tinha apresentado a correção também na aula, mas só que eu não entrava, sabe? O conteúdo. É engraçado, né? Eu conheço a Eugênia desde o tempo que eu estudava na UFC, ela era substituta. A metodologia lá dela Mas, e ela estava na minha banca de avaliação do IFCE, né? Coisa interessante. Então assim, ó, dada essa transformação linear, achar uma T de XY em uma base para a imagem, né? Primeiro a gente tem que entender o seguinte, ó. Seja T do R2 no R3 dada por... Mas espera aí só um minuto, deixa eu só
Fechar isso aqui, porque... Cadê o drive? Tá aqui. Pera aí. Tremendo demais. Eu não gosto que fica tremendo, não. Pronto, dispositivo ligado aqui. Treme demais. Quando treme eu... Ela tem tipo um estabilizador, né? Oi? Não, é porque assim, quando o drive Ela tá... tem tipo um estabilizadorzinho, né? Não, é porque quando o drive tá desligado, aí ela fica como se fosse um mouse, né? E aí, ó, agora vai sair suave. Ah, tô ligado. Aí o drive tão ligado, ela O fica... cursor já. A escrita fica suave, sabe? Pera aí. Parece que é uma coisa dela mesmo. Ver se melhorou. Se não tiver melhorado, aí eu vejo de novo aqui. Desliga o drive, liga o drive, vamos lá. Então, dada por... Isso que ainda não ficou boa. T de 1, 1, ainda não ficou boa. Pera aí, um minuto. Vou puxar aqui de novo. Fechar aqui o drive. Cadê a Ruion? Aqui não. Bora, minha filha, apareça isso. Cara, que negócio chato, viu? Pronto, agora ligo o driver. Desligo aqui. Desliguei. Foi. Liguei. Liguei o driver. O driver apareceu. Liguei o journal. Pronto. Agora vamos ver. Não é possível. Se não tiver também não vou mais mexer não. Pronto. Vamos lá. Dada por T de 1 ainda tá ruim. Não vou mais mexer não. Deixa aí. Depois eu vejo o que foi. Nada certo. 301 T de 1 menos 2 igual a 1 0. E ele quer o seguinte, ó, quer que a gente ache. Tá me ouvindo, Cega? Tô ouvindo alto, claro. Tu tá me ouvindo? A lousa, deixa Não, eu... eu tô te Ah, ouvindo. a lousa tá É, aparecendo, tá, né? no fundo que não tá aparecendo. Ah, é porque aqui A lousa não apareceu. tem. É porque como eu saí e voltei, ela deve ter congelado. Pera aí. Deixa Ah, sim, eu... sim, aí para e volta. Pronto. Eu acho que o Glitch é uma ferramenta útil, mas de vez em quando ele dá uns bugzinhos assim que. Ah, agora sim. Agora voltou, né? Beleza. É porque ela congela mesmo. Então sim, a primeira coisa que você tem que ver é o seguinte. A primeira coisa que você tem que pegar é o seguinte. Primeiro, você tem que perceber que esses vetores 1, 1 e 1 menos 2 formam a base do R2, certo? Sim, sim. Ó, primeira coisa, eles são LI. Por que são LI? Porque não são múltiplos, né? Então no R2 só tem duas direções. Então se eles não são múltiplos, eles São linearmente LI, independentes. são LI, né? Agora vamos mostrar que eles são geradores. Então vamos fazer o seguinte, ó, você pega um XY no R2 e vamos escrever esses caras como sendo um A vezes um 1 mais um B vezes 1 menos 2, certo? E aí a gente tem que achar A e B em função de X e Y aqui. Então o que é que a gente vai ter? Ó? Nós vamos ter que A mais B igual a X e A menos 2B igual a Y, certo? Vou
subtrair essas duas equações. Vou pegar a primeira menos a segunda. Então eu vou ter, ó, o A menos A morre, vou ter B menos 2B dá 3B igual a X menos Y, certo? Ó, se estiver indo rápido demais, ó, subtrai as duas equações. Não, tá dando pra entender. Beleza? Pronto. Multiplicar de baixo por menos 1, beleza. Isso aí Exato, pronto, beleza. Só subtrai as duas equações. Então, porque às vezes assim, a gente dá aula com a galera, aí o pessoal não entende essas coisas, não é bom? Não, essa parte da, assim, às vezes não tem o domínio mesmo das propriedades das transformações lineares, das características do subespaço, etc. A parte da matemática, da reorganização matemática, da prova, né, das variáveis, etc. Isso aí tá tranquilo. Agora, vamos jogar na primeira equação. A mais B igual a X. Então, A mais X menos Y sobre 3 é X. Joga todo mundo pra lá, né? Então, a gente tem o seguinte, ó, que A é igual a 3x sobre 3 menos mais y menos x sobre 3, né? Então quem é que é o A? Vai ser 3x menos x, 2x. O A vai ser 2x menos y, 2x mais y, 2x mais y sobre 3, beleza? Então, ó, 3x menos x, 2x mais y sobre 3. Então a gente já tem, ó, quem é que é xy? Portanto, a gente já sabe aqui, ó. Xy é igual a 2x mais y sobre 3, que multiplica 1, mais, quem é o B? X menos y sobre 3, que multiplica 1 menos 2, beleza? Ok? Então, quem é que vai ser o t de xy nesse caso? Então, t de xy é igual ao t desse pessoal aqui, ó. Certo? T de xy é o t desse pessoal aqui. Então vai ser, ó, o t de... Então multiplica a... Isso. Então, ó, t de xy é o t desse pessoal aqui. Mas a t pela propriedade não achei aqui, né? Então, o t não é linear? Então, como o t é linear, isso aqui vai ser quem? Vai ser 2x mais y sobre 3, t de 1, que é um escalar, sai, mais x menos y sobre 3, t de 1 menos 2, certo? Aí vamos lá, ó. 2x mais y sobre 3. Quem é que é o t de 1? 301. Quem é que é o... Aí x menos y sobre 3. Quem é o t de 1 menos 2? É 110, né? Então pronto, tá aí, tá aí. Então, portanto, t de xy é igual, t de xy é igual a 2x mais y sobre 3 vezes 301, é? 301 mais x menos y sobre 3. X menos y sobre 3. Vezes o cara lá que é... multiplica 1. Pronto, e pode deixar assim, tá aí, tá feito. Pronto, resolveu o problema, tá aqui. Aí o que ele quer mais aqui?
acha uma base para a imagem. Ó. Então vamos achar uma base para a imagem. Então para achar a base da imagem, não, para achar a base da imagem a gente tem que distribuir, né? Base da imagem. Aqui não tem jeito, né? A gente tem que separar em x e y, base da imagem, né? Então vamos lá. Observe o seguinte, t de xy vai ser igual. Tem que fazer a conta. Então vamos lá, quando eu multiplico por 3, some, ó. 2x mais y, 0. 2x mais y. 2x mais y sobre 3 aqui. 2x mais y sobre 3. Que é 1, certo? Aqui vai ficar x menos y sobre 3, x menos y sobre 3 e 0. Certo? Então, quem é que vai ser o t de xy? Vai ser, ó. Vamos lá. 3. Eu vou multiplicar por 3 logo aqui. Pra tirar a MMC lá, tá? Então vai ficar 6x mais 3y mais x menos y, tudo sobre 3. Aqui fica só x menos y sobre 3. E aqui vai ficar, ó, 2x mais y sobre 3. Entendeu aí, ó? Aqui só tem esse, aqui só tem esse, que é 0. Sim. Então, quem é que é o t de xy? Vai ser 6 mais 1, 7, 3 menos 1, 2. 7x menos 2y sobre 3. X menos y sobre 3. 2x mais y sobre 3. Agora vamos lá, ó. Vou separar aqui, certo? Então, t de xy é igual, ó, vou separar num cara que tenha só x, certo? 7x sobre 3, x sobre 3, 2x sobre 3, mais um cara que tenha só y, menos 2y sobre 3, menos y sobre 3, y sobre 3. Coloco o x em evidência, coloco o y em evidência. Então é x que multiplica 7 terços, 1 terço, 2 terços, mais y que multiplica menos 2 terços, menos 1 terço, 1 terço, né? Ok? Então você tem que a imagem de t é quem? A imagem é o espaço gerado por esses dois vetores, né? 7 terços, 1 terço, 2 terços, menos 2 terços, menos 1 terço, 1 terço. E aí quem é a base? Logo, beta, base da imagem de t é quem? É justamente esses vetores aqui, né? Só que você só troca esses caras. Deixa eu copiar e colar porque senão fica muito grande. E aí cola aqui embaixo. E aí eu faço o seguinte, troco o colchete pela chave. Isso. Que a imagem de T é uma representação específica, só que a base de T é um conjunto, né? Exatamente. A base de T é um conjunto. Exatamente. Beleza? Então tá aqui uma imagem para a base. Tranquilo? Pronto, né? Vamos aqui na 4. Na 4, bicho, é interessante. Na 4 é interessante porque você... Quando ela faz isso, ela já dá uma cara aqui pro kernel, né? Quando ela dá uma cara pro kernel, você já tem... Você tem uma imagem pro kernel, você já... De cara, você já consegue aqui ter uma noção. Pronto.
Ó, porque ele está dizendo o seguinte: eu quero uma transformação do R4 no R4 que faça isso, que o x seja igual a y e o z seja igual a t, né? Aliás, eu quero que o kernel seja isso, né? Certo? Então você tem o seguinte, ó, t de x, y, zt igual ao vetor nulo do R4 tem que dar isso aqui pra gente, ó, y igual a x e z igual a t, certo? Então de cara você já sabe que você tem que ter essas equações aqui, ó. Se y igual a x, y menos x igual a zero, e se z igual a t, z menos t igual a zero, certo? Então tá aqui o kernel, ok? Então você tem, ó, então basta você colocar isso aqui nessas respectivas entradas, ó. Você faz o seguinte: você define t de x, y, zt da seguinte forma: você coloca x, você coloca x menos y, certo? Você coloca z e você coloca z menos t, certo? Na verdade você nem... deixa eu só ver aqui. Ou então você não precisa nem colocar o x. No lugar de colocar o x, pode colocar zero logo de cara aqui. Zero, x menos y, zero, z menos t. Pronto. Aqui uma. Tranquilamente. Morreu. Então o kernel é esse conjunto aqui. Tá aqui o kernel, tá aqui o núcleo. Certo? Vamos ver qual é a dimensão. Para saber a dimensão da imagem, a gente precisa da dimensão do kernel, né? Vamos olhar aqui qual é a dimensão do kernel. Primeiro vamos olhar quem é que é o kernel, né? Porque a questão é o seguinte: se o kernel é esse conjunto, então se você tem x, y, zt no kernel, isso implica que o y é igual a x e o z igual a t, né? Então a gente vai ter o seguinte, ó, que um elemento do kernel tem que ser escrito dessa forma: x, o y é igual a x, z, o t é igual ao z, né? Isso aqui vai ser, ó, xx00 mais 00 zz, certo? Isso aqui é igual a x1100 mais z0011, onde o x e o z são números reais. Logo, o que nós vamos ter? Nós temos que o kernel é o conjunto gerado por esses dois vetores aqui, né? É o espaço gerado por esses dois vetores. 1100 e 0011, certo? E aí, qual é a dimensão do kernel? Isso implica que a dimensão do kernel é igual a 2, né? Porque esses dois caras são LIs. Então. 2. Certo? Agora, pelo teorema do núcleo e da imagem, espaço de saída. Isso, pelo teorema do núcleo e da imagem, o que nós vamos ter? Nós temos que a dimensão do domínio, ou seja, a dimensão do R4, é a dimensão do kernel mais a dimensão da imagem, né? Então vamos lá. A dimensão do R4 é quanto? 4. A dimensão do kernel é 2. Então a dimensão da imagem tem que ser 2. Entendido? Sim, senhor. A dimensão da imagem tem que ser 2. Ele não quer a dimensão da imagem aqui em cima, né? Qual a dimensão da imagem? Por quê? Por causa disso. Pelo teorema do núcleo e da imagem. Pelo teorema do núcleo da imagem. Acabou. Fim de papo. Certo? O engraçado é o seguinte:
nessas coisas. Você colocar 5 aqui. A 5 é interessante porque tem um teorema que garante justamente isso. Que toda transformação linear do E nesse espaço, caso precisa. toda transformação linear desse tipo, toda transformação linear não nula desse tipo é injetiva. E toda transformação linear não nula desse tipo é sobrejetiva. Certo? Então você pode simplesmente pegar as projeções lá. Por exemplo, t de xy, t de xy0 vai ser injetivo, certo? Você pega aqui no item A, ó. T de xy, z, aliás, t de xy, aqui você pega, ó, no item A. Tem um teorema que garante isso, seja... Peraí só um pouquinho, viu? Peraí, espera um tempinho, só um minutinho aí pra mim. Bem, aqui o lance desse problema é porque tem um teorema que garante o seguinte: se você tem uma transformação linear de um espaço de dimensão pequena em um espaço de dimensão grande, ou seja, a dimensão do domínio é maior que a dimensão do contradomínio, então ela só pode ser injetiva. Então, se você pegar, por exemplo, uma transformação linear padrão mesmo, você pega uma coisa que parece com a identidade, por exemplo, você pega t de xy igual a xyz. Pronto, essa transformação é injetiva, né? Como é que eu provo que ela é injetiva? O kernel só tem o zero, então não tem como, né? T de xyz igual a zero, só se xy igual a zero. Basta você olhar, né? Que... Então, observe que... o kernel de T é o conjunto dos xy tais que xyz é 0, 0, 0, ou seja, é somente o vetor nulo. Então, T é injetiva. No item B você faz a mesma coisa, só que é diferente, como diria um colega meu, né? Você pega T do R3 no R2, né? E aí você faz o que a gente chama de uma submersão, né? Um mergulho, né? Tem um teorema chamado Fórmula Local das Submersões que trabalha com aplicações desse tipo. Você pega na verdade você faz uma projeção canônica aqui, né? Você projeta, se você projetar o R3 em cima do R2 dá certo. T de xyz igual a xy, certo? E você olha que xy, aí você observa que a dimensão da imagem é igual à dimensão desse conjunto, né, do espaço gerado pelo xy. Aí você diz assim, beleza, mas qual é a dimensão a dimensão da imagem é... Melhor, quem é a imagem, né? A imagem de T é o conjunto dos xy pertencentes ao R2 com xy reais, ou seja, o próprio R2, né? Isso implica que a imagem de T é o próprio R2. Então T é sobrejetiva. E aí morre. Então pronto, você tem exemplos aqui, beleza? Então cara, no mais era isso, assim, acho que você conseguiu pegar bem, dar uma estudada, né? Não foi uma prova difícil, né? Uma prova muito longa, uma prova que você precisava estar bisurado para fazer realmente, né? Acho que é porque é o primeiro contato com esse tipo de matemática, talvez você não esteja habituado com isso, beleza? Valeu, João Pedro, abração, meu irmão. Segura o meu rádio, cuida do meu rádio, pai. Valeu.